Abra sua Bíblia comigo no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação ou pranto. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Amém? Repita comigo: avivamento em tempos de angústia. Nós vivemos um momento extremamente problemático da história humana. E eu digo isso não na condição apenas de mero observador daquilo que acontece na história. A igreja contemporânea enfrenta dilemas, tanto internos quanto externos, que nunca experimentou nesses 2000 anos da igreja. Cada geração pede uma postura da igreja. Cada geração ergue as suas barreiras e os seus ataques constantes e maciços à igreja. Quando cada cristão é perseguido na sua vida particular, na esfera do ambiente de trabalho, ou uma perseguição corporativa ou imperial, o grande alvo desse ataque não é a pessoa em si, mas a figura e a pessoa de Cristo. E as pessoas que andam com Cristo, que servem a Cristo, elas padecerão perseguição. A perseguição, ela faz parte daquelas realidades do Evangelho que não podem ser negadas. O apóstolo Paulo disse: todo aquele, pois, que quiser servir piamente a Cristo, padecerá perseguições. E essas perseguições, elas tentam implodir a igreja, destruir a igreja, e a igreja tem sido sacudida por perseguições ao longo de toda a sua trajetória, mas ela está de pé, porque sobre ela repousa duas promessas gloriosas. Uma é interna, a outra é externa. A externa funciona como uma espécie de escudo. A Bíblia diz, Jesus disse, o fundador da igreja disse: as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. A promessa interna é que enquanto o mundo tenta destruir a igreja, o Espírito da graça vai realizando a vontade eterna de Deus, que nem sempre é tão clara para nós, porque cada um caminha num ritmo que Deus lhe permite caminhar, uns mais rápidos, outros com uma velocidade menor, mas uma coisa é certa sobre os que estão dentro desta realidade espiritual, chamada igreja, a nova sociedade de Deus. Existe uma promessa e Paulo diz: poderoso é aquele que no meio de vós começou a boa obra, e ele é poderoso para concluí-la até o dia de Cristo. Mesmo no meio das perseguições, há crescimento. No meio da adversidade, nós presenciamos o Espírito de consolo de Deus, que não deixa o seu povo desanimar.
E quando Paulo escreve o seu tratado à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 15, ele está dizendo que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, não existe esperança para os que dormem, e nós que anunciamos o evangelho, não passamos de grandes propagadores de ilusões e de mentiras. Todavia, Paulo disse que Cristo ressuscitou. Tem gente que não gosta de pregar no domingo. O domingo, dizem os especialistas em comportamento humano, que é o dia em que nós estamos relaxados, nós estamos mais dados a comer muito, a entreter-se, mas é neste dia que a igreja não celebra apenas um fato histórico, porque lá em Jerusalém está escrito algo, está escrito, ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou, mas isso é apenas uma formação histórica. Agora, o que é a experiência de ressurreição aqui e agora? Jesus disse: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei no meio de vós. Então, nós não sabemos como termina nenhum culto, porque cada um levará para si aquilo que o Espírito de Deus administra de uma forma gloriosa. Mas uma coisa é certa: uma geração confusa e assustada, ela espera, ela aguarda por uma igreja ousada, corajosa. Quem disse isso foi um dos grandes homens de Deus dessa geração, o pastor A.W. Tozer. Ele disse que uma geração assustada não pode contar com uma igreja assustada, mas uma geração assustada, ela espera por uma igreja ousada. E nós sabemos que a partir de Atos capítulo 2 até chegarmos ao capítulo de número 8, há uma sequência terrível de perseguições, mas essas perseguições foram superadas uma a uma, porque no dia de Pentecoste, estando todos unidos e reunidos, de repente ouviu-se um som veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Sabe, se você olhar para a realidade lá fora, eu estou na universidade lidando com enfrentamentos diários contra a fé, mas naquele ambiente o mal, ele torna as pessoas amargas, torna as pessoas desejosas e com um sentimento terrível de que haja uma punição coletiva. Mas no Espírito da graça, o sofrimento que vem sobre nós, ele não nos torna amargos, porque nós entendemos que a nossa vida não é uma embarcação à deriva. Existe um Deus soberano que tudo controla, que tudo coordena e que vai dando sentido a cada sofrimento, vai trazendo a realidade, projetos e propósitos para aquela dor. E é nisto que Paulo está pensando quando ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu propósito. Essa linguagem aqui é uma linguagem médica. Paulo está pensando num médico que olha para um paciente e que ninguém consegue diagnosticar com o que ele está lidando. Então o médico vai dando um remédio, vai aplicando outro medicamento. Mas uma coisa é certa: esse médico, ele é persistente. Ele não para até ter certeza de que você está curado, renovado, sabe, em nome de Jesus. Outro dia uma moça chegou para mim na escola e disse: pastor, como é que eu posso chamar Deus de pai se o meu pai me abusou? Sabe, eu disse para ela: filha, Jesus disse: se vós como pais sendo maus. Jesus reconhece que a maldade está na natureza humana. E eu não tenho medo, eu não tenho temor ou receio daqueles que estão possuídos de entidades malignas, porque sobre a igreja repousa uma promessa de que nós expulsaríamos os demônios. O problema não são os agentes espirituais da maldade, mas a maldade que há naturalmente, que cresce em cada um de nós por conta da herança
herança de Adão. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque quando a gente vem para dentro dessa realidade chamada igreja, quando a gente vem para dentro desse organismo vivo e poderoso, a nossa natureza é modelada. E se você não acredita, eu não posso lhe prescrever outro remédio a não ser esperança. E que esperança é essa, pastor? Está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo está dizendo: quem permanece se torna, quem está muda, quem está se torna algo novo para a glória de Deus. E quando você observa esse texto de Atos, você descobrirá que um contexto acirrado de perseguição, há um homem virulento chamado Saulo. A palavra que descreve a sua fúria é a mesma aplicada para uma besta selvagem que quer despedaçar, rasgar, matar, trucidar. Mas é engraçado, porque o reino de Deus, ele tem as suas contradições. O reino de Deus, ele levanta, salva, resgata pessoas que a gente às vezes não gosta. Quem aqui acredita que Deus usa quem Ele quiser, quando Ele quiser e da forma que Ele quiser? A gente diz que sim, e eu achava que acreditava nisso, até Deus começar a usar as pessoas que eu não gostava. Eu me lembro que eu era professor na rede pública de história, e no domingo de manhã, o pastor Cezinho, de saudosa memória, marcou uma consagração. E a minha casa era próxima ao ginásio Irineu Bonhausen. E naquele dia eu decidi ir a pé para lecionar na escola dominical. Quando eu migrei para o sul do Brasil, eu sou apaixonado por duas coisas. Pela minha esposa, eu amo a minha família, e eu gosto muito de strudel com café amargo. E quando eu passei de frente àquela panificadora, passou a vontade de jejuar. Eu entrei, sentei, pedi um strudel com café amargo, e de repente entrou um rapaz alto, loiro, de olhos azuis. Pensa num rapaz bonito. Eu não gosto de rapaz, mas ele era bonito, e isso é um fato, ele era bonito mesmo. E eu me lembro que ele pegou uma bacia e encheu com muita coisa assim, uma coisa assim assustadora e medonha. Eu sou uma pessoa muito espontânea, eu sou nordestino, a minha fala e a minha cabeça não negam, né? Eu sou paraibano. E quando eu vi aquela cena, ele comendo, eu falei: meu Deus, que cavalo. Só que quando eu falei isso, a mesma voz do Espírito Santo, que me chamou há 26 anos num show de rock, me arrancou da militância marxista, do ateísmo. Aquela mesma voz disse: sabe quem vai pagar a conta? É você. E eu, como bom crente da Assembleia de Deus, eu disse: pensamento do diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. Ele continuou comendo, e eu fiquei agoniado, porque aquela voz do Espírito dizia: é você que vai pagar. Finalmente eu me levantei. A moça que estava atendendo no balcão era minha aluna. A escola fica a 30 metros. Escola José Arantes, era a escola estadual. E eu levantei a minha mão sem muita vontade e disse: moça, quanto é que deu a conta aí? Ela falou assim: a sua? Eu disse: não, a dele. Porque ele se aproximou do balcão e disse: moça, perdi a carteira. Ela já gritou: seu vagabundo, eu vou chamar a polícia. Na hora eu me senti meio fracassado como professor. Ela falou: polícia, eu não sei o que é isso. E ela disse, eu disse: não, é a minha. Ela deu um grito e disse: é por isso que esse país não vai para frente. Mas como não foi eu que preparei aquilo, não estava no meu script, eu não planejei nada daquilo. Eu me lembro que uma alegria veio de dentro de mim, com uma força impetuosa, e eu gritei: moça, bem-vinda ao reino de Deus. Ela começou a chorar, e eu querendo ir embora, porque nós tínhamos a escola de cal e ia dar aula, aproximadamente 300, 400 alunos, e eu querendo sair rápido daquela situação, porque eu já estava me sentindo no prejuízo, eu querendo sair embora, e o Espírito Santo falou comigo: ora por ele. E eu tinha uma oração planejada, isso não é segredo, isso é uma confissão pública. A minha oração seria a seguinte: Deus te abençoe, nunca mais cruze o meu caminho. Porque a gente só tem ideia de o quanto é mal
até que o dia mau nos teste, nos prove. Mas aquela mesma voz disse: cuidado com o que você vai falar. Você está colocando a mão na cabeça de um pastor. Ele não me conhece. Ele nunca entrou numa igreja. Mas eu tenho preservado a vida dele para essa geração. E assim como eu fui lhe buscar naquele show de rock para responder às orações da tua avó, eu vou salvá-lo, vou usá-lo. E chegará um dia que tu estarás pegando num grande congresso e ele contará o que aconteceu aqui. E tu saberás que eu uso quem eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Sabe, às vezes as pessoas se preocupam com aqueles que colocam obstáculos para fazerem a obra de Deus. Não se preocupe não, Deus tem matéria-prima da melhor qualidade. Até porque o segredo da obra de Deus não é a matéria-prima, mas o Espírito da graça de Deus, que levanta, que salva. E é no meio dessa perseguição louca que um homem chamado Saulo terá um encontro com Cristo. E não é um convite para trazer uma mensagem doce e agradável. Não, o Senhor o chama para si e diz: duro para ti será recalcitrar contra os aguilhões. O que Jesus está dizendo em linguagem da sua época é: olha, nem o rigor do farisaísmo te modelou, nem a rigidez da tua estrutura religiosa te mudou, mas eu te mudarei e eu te farei doutor aos gentios. Tu serás o apóstolo da graça. E é impressionante que nesse contexto de perseguição que você vai perceber, o texto diz que todos começam a correr. Mas aqui há uma coisa muito interessante. É o texto, eu quero ficar nesses 6 versos, porque o texto diz o seguinte: e eles, enquanto fugiam, pregavam. Isso significa que a ênfase de pregar e de fazer missões é em qualquer lugar, é aonde você está. Enquanto você caminha, você testemunha com a vida, você testemunha com as obras, você testemunha com as atitudes. Isso é missão. Você deixa claro que Cristo não é apenas um conceito, uma ideia teológica vaga, e que Cristo não é Deus porque os cristãos desenvolveram essa ideia lá na igreja primitiva. Não. Sabe por que a igreja proclama que Ele é Deus? Porque Ele ressuscitou, Ele está vivo. Então não tenha vergonha do Evangelho, porque o Evangelho sempre foi e sempre será o poder de Deus. Agora, havia 2 opções. Eles eram compungidos a sair em obediência, porque Deus os encheu do seu Espírito e disse: saiam, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Depois ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Mas estava confortável, eles não queriam sair. Então essa perseguição obrigou eles a sair. Olha aqui para mim, meus irmãos, em nome de Jesus. Há perseguições que não vêm do diabo. Há perseguições que é Deus nos movimentando e dizendo: venha para mais perto de mim, seja mais íntimo meu, ouça com maior clareza a minha voz. Só que você percebe que eles são obrigados a sair em fuga pelo fogo das perseguições. Mas eles saem. Mas esse sair faz com que a igreja se expanda, a igreja cresça. E você percebe literalmente que o texto diz assim: todos fugiram, exceto os apóstolos. Por quê? Porque tem horas que a vida e a sociedade espera de nós uma postura de ousadia, uma postura de firmeza. Eu não sei você, e eu não estou me colocando como referência moral em nada, mas quantas vezes eu já perdi amigos, já perdi empregos, já perdi privilégios, já perdi benefícios. Sabe por quê? Porque eu entendi que quando você tem Cristo como Senhor, você será infiel a todos os senhores da vida. Quando você tem Cristo como o Senhor, você entende que Ele é a sua paixão, Ele é a sua ambição. Sabe, não importa em que lugar eu nasci, não importa o meu grau de instrução, mas importa aquilo que a Escritura diz. E eu vou dizer a palavra de Deus, e eu sei que você vai sentir o seu coração
coração ardendo, porque está escrito que a palavra do Senhor é como uma espada aguda de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos do coração. Paulo diz para uma igreja entristecida e assustada: temos esse tesouro, Cristo, em vasos de barro, para que a excelência da glória seja dele, glória pois a ele. Se você pode adorá-lo, adore, porque ele está neste lugar. Sabe, esse texto bíblico, ele é um capítulo impressionante. Ele é um capítulo de sentimentos profundos, mas também ambivalentes. O texto diz que havia grande alegria em Samaria, uma cidade pagã, problemática, híbrida culturalmente. Mas a Bíblia diz que havia luto na igreja, porque um dos seus campeões havia sido nocauteado. Quem era? Estevão. Estevão havia sido martirizado. Mas a Bíblia diz literalmente que essa situação toda, o martírio de Estevão, gerou grande pranto. E tamanha era a situação que eles não permitiam que alguém que era morto por apedrejamento fosse enterrado. Era uma vergonha você não ter um funeral legítimo para a cultura bíblica. E o texto bíblico diz que homens piedosos, correndo o risco da espada imperial, foram lá, enterraram a Estevão e fizeram grande pranto por ele. Mas o texto parece que dá um salto e diz que de repente o mesmo espírito de ousadia que estava sobre Estevão agora está sobre Filipe. Filipe é cheio do Espírito. Sabe, nós estamos lidando com o processo de luto, e eu tenho aqui pessoas que trabalham na área de saúde. Nós sabemos que o luto, dependendo da sua gravidade, ele precisa às vezes até de 2 anos para ser concluído. É natural você sentir tristeza, você olhar para a foto e sentir saudade. Isso é uma reação humana, isso é afetos humanos, isso torna essa pessoa complexa e maravilhosa que você é. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo? Que enquanto havia luto em Jerusalém, havia alegria em Samaria. Eu quero dizer para você que a alegria do Espírito tem o poder de suplantar essa nuvem de luto que foi jarrada sobre o mundo por 2 anos. Sim, o Espírito do Senhor pode remover do nosso coração esse véu escuro, essa incerteza, essa sensação de o que vai acontecer. Sabe, quando se trata de morte, Paulo diz: sede pois firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra no Senhor não é vã, ela terá uma recompensa. Ele está dizendo: sabe por que você deve trabalhar? Sabe qual é a certeza de que você será recompensado? Porque aquele que lhe recompensará, ele ressuscitou, ele está vivo. Escute, esse capítulo literalmente é um capítulo de transição, porque quando você olha Atos capítulo 2, você vai descobrir que muitas vezes na vida da igreja, as relações afetivas e familiares, elas têm um poder maravilhoso. A gente às vezes tem pessoas problemáticas, mas a amizade, o bom senso, a paixão, o amor vai levando com um jeito. A maioria dos membros da igreja primitiva eram membros do judaísmo. E esses judeus, esses fariseus, eles percebem que esses cristãos agora, novos convertidos, estão cheios de Deus, e eles vão tratando com tolerância, não há perseguição. Mas quando chega no capítulo 8, aquela cobertura, aquela política de boa vizinhança, ela some. Começa de fato uma perseguição. Cartas são dadas, a autoridade é deliberada para que a igreja seja perseguida. Os afetos são rompidos,
e cumpre-se aquilo que Cristo havia dito: os inimigos do homem serão os próprios da sua própria casa, e o pai se voltará contra o filho, e o irmão contra o outro. E Jesus havia dito isso, mas Jesus os encheu do seu Espírito. Sabe por quê? Porque se a gente olhar para a gente mesmo, a gente se desespera. Tem horas que a gente entra em situações que a gente precisa tomar decisões, que a gente pensa: meu Deus, e agora? É nessas horas que a gente é lembrado de que nós não somos um povo sem norte, um povo sem rumo. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, e Ele estará convosco até o dia de Cristo, ou por todos os séculos. Essa presença nos guia, essa presença nos orienta, essa presença não deixa a gente entrar em estado de desespero. Sabe por quê? Porque o medo, o desespero, não vem sobre somente os crentes simples, ele vem sobre todos os homens de Deus. Eu sou apaixonado por 1 Coríntios, porque 1 Coríntios é uma epístola intimista. Você tem acesso ao coração do pastor Paulo. E ele diz no capítulo 1, versículo 8: não quero, irmãos, que ignoreis tão grande tamanha angústia ou perseguição que nos sobreveio na Ásia. Tamanha foi que até nos desesperamos da vida, e nós já tínhamos em nós mesmos a sentença de morte. Mas foi bom que fosse assim, para que não confiássemos em nós, mas em Cristo, que até dos mortos ressuscita. Aí Paulo continua o seu raciocínio dizendo: e com esta consolação que nós somos consolados, vós sereis também consolados. Observe que há uma perseguição séria, e esse capítulo, literalmente, é um capítulo de contrastes de reinos. Muitas vezes, às vezes a gente é tentado, quando a gente entra em grandes instituições, corporações, e a gente vê a grandeza e a beleza, tanto administrativa das coisas, a gente pensa que a igreja é apenas mais uma instituição no mundo, e a gente não pode pensar assim. A igreja é um organismo vivo de Deus. Se existe esperança para este mundo, existe por causa da igreja, existe por causa do Cristo da igreja, existe por causa do Senhor da igreja. Escute, eu gosto de história. Muitas vezes a gente sabe que os belíssimos hinos, eles foram escritos em contexto de perseguição profunda. Está circulando um hino aí que as pessoas cantam muito. O hino diz que aonde há um quarto fechado, há um céu aberto. Quem já ouviu esse hino? É bonito ou não é? Mas isso não foi escrito baseado em alguma coisa que aconteceu agora. Isso aconteceu exatamente em 1945, finalzinho da Segunda Guerra Mundial. As forças de Adolf Hitler, o Führer, estavam caminhando para tomar a Inglaterra. Os cristãos estavam assustados, mas um homem chamado Clive Staple Lewis, C.S. Lewis, um professor de literatura, que o Senhor o converteu do ateísmo e tornou um propagador do Evangelho. Ele foi para a BBC de Londres e disse, em uma das suas pregações, em um dos seus sermões, ele disse: cristãos da Inglaterra, vão para suas casas, fechem-se dentro dos seus quartos, porque onde há quartos fechados, haverá um céu aberto sobre a Inglaterra. E ali parou a marcha do Führer, porque aquilo não foi vencido por forças militares. Aquilo foi vencido quando Deus foi chamado para uma parceria. Quando a igreja disse: Senhor, se o Senhor não intervir, a gente vai ser destruído. Não existe nenhum bunker seguro para as guerras desta vida. Só existe um. A Bíblia diz: mas vocês, como eu gosto disso, mas vocês e a vossa vida está escondida com Deus
em Cristo. Sabe por que o mal não lhe destrói? Sabe por que o dia mau não lhe destrói? Porque a sua vida está escondida em Deus. Porque a sua vida está escondida em Deus dá livramentos. A gente é pentecostal, a gente prega, ensina o texto, faz exegese, mas a gente tem que contar alguma coisa, né? Porque é impressionante. Um dia eu estava na panificadora, isso tem uns 8 anos, e eu fui lá mais uma vez para comer um strudel com café amargo. Eu estou lá, de repente, eu escuto uma voz: saia daqui agora. Como eu conhecia a voz, eu só larguei tudo, deixei R$10 lá e saí. Quando eu virei a esquina, eu só vi uma rajada de 6 tiros. Um assaltante entrou naquela panificadora. Sabe por quê? Porque Deus pode, quando quer, se antecipar ao mal. E quando Ele permite, isso está impregnado de propósitos que nem sempre serão claros aqui e agora, mas que fazem parte da sua ação poderosa e soberana. Mas uma coisa é certa: aqueles que são vitimados, aqueles que são machucados e feridos, ainda não entenderam uma coisa do Evangelho. A gente pensa que o poder do testemunho na nossa vida muitas vezes vem de quem somos, e não é. Quando o ministério de Paulo foi questionado, quem está me ouvindo diz amém. Quando o ministério de Paulo foi questionado, Paulo não apelou a nenhuma das suas muitas competências, mas Paulo disse: desde agora, ninguém fique no meu caminho, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. É a palavra de Deus que diz, e eu creio nela: aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Se você deseja adorar ao Cristo ressuscitado, Ele está neste culto aqui, e está em milhões de cultos pelo mundo, porque Ele é onipresente, Ele é todo poderoso. E nesta noite receba no teu coração a alegria do Senhor, o consolo do Senhor, a presença do Senhor, dizendo: eu não perdi você de vista. Tudo isso está impregnado de propósitos. Irmãos, quem aqui acredita de verdade que quando Deus vai me levar para um nível novo de alguma coisa na vida, antes Ele me prepara? Deus não vai me mandar para uma situação em que eu não terei condições de suportá-la. Quando eu morava em Mossoró, Rio Grande do Norte, meu avô tinha 93 anos de idade. Ele dormia o dia todo, pastor Sérgio, dormia o dia todo, mas à noite ele ficava acordado. Ele ficava dizendo: Lucier, a noite toda. Um dia, tomado de angústia, enquanto estudava, eu pensei: meu Deus, o que eu fiz de tão errado para merecer isso? Eu não conseguia mais dormir. E o Espírito Santo disse: fique quieto, porque para onde você vai e eu estou te levando, você precisa disso. E eu cheguei em Camboriú 6 meses depois, e eu fui cuidar de um tetraplégico. Cuidei 5 anos do senhor Wilson Plauto Rolinha. Ele era um tetraplégico, tinha uma bala alojada na coluna. Ele dormia o dia todo, e à noite: Lucier, escute uma coisa: você está dentro de um reino organizado. Você está dentro de um reino em que nada escapa ao controle. Você foi chamado para uma realidade em que o cabeça governa de verdade. Como um dia o sétima, um dia o combinar, how capos me how etc how como de how vou me ali que o como how sai how etc lá how aracau etc o mundo. Deus sabe o que está fazendo.
Sabe o que é impressionante? É que o texto bíblico diz assim: e Saulo assolava a igreja. Mas o texto diz: e os apóstolos e discípulos andavam dispersos, evangelizando e pregando. Sabe, olha aqui para mim. O texto bíblico diz: Saulo tinha cartas do Sinédrio e uma fúria destruidora. Mas a Bíblia diz: os discípulos tinham as credenciais do Espírito e nada os parava. Perseguição não para a igreja. Perseguição não para a igreja. A igreja de Cristo é como disse certa vez alguém: você pode vir e arrancar a flor que eu plantei, por não gostar de flor. Você pode vir e arrancar o jardim inteiro, mas ninguém impede a primavera. E a obra de Deus é como a primavera, ela tem vida própria. Ela encontra meios de acontecer, porque o Espírito soberano de Deus conduz todas as coisas. E eu termino com isso. Literalmente, esse capítulo 8, versículo 1 ao 8, é o relato de uma igreja vivendo plenitude do Espírito no meio do caos da perseguição. Porque o texto faz um contraste de verbos de ação. O texto diz: Saulo assolava, arrastava e encerrava. O texto diz: e as pessoas viam e ouviam o que o Espírito de Deus fazia pelo ministério de Filipe. Sabe o que isso nos ensina de verdade? Você vai perceber que o reino de Deus é uma proposta de você levar o reino de Deus para uma realidade de reinos instituídos. O diabo, ele sempre tentará manter mentes e corações cativos. Paulo disse que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, para que ouvindo não entendam, não creiam. Mas acerca da igreja, Paulo diz em Efésios 1:17, sabe o que ele diz? Ele diz: mas Deus abriu os olhos do vosso entendimento, para que possais compreender com todos os santos a eficácia do poder daquele que em vós opera, e o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo de entre os mortos é o que em vós opera.